declarados como em estado de insolvência. Ao mesmo tempo, ouvimos presidentes de Câmara como Rui Rio e António Costa desvalorizar este estudo e chamando a atenção para as grandes dívidas do Estado Central. Sim. Não é tão importante como parece este estudo? Oh Paulo, vamos por partes. Nem 8, nem 80. Nem se deve, por um lado, generalizar, a dizer são todos os municípios, porque é uma percentagem relativamente pequena, são 12%. 38 municípios em 308. Mas também não se deve fazer, como eu vi Rui Rio ou António Costa, dizer isto não tem relevância nenhuma no contexto do país. Claro que tem, porque são maus exemplos. São municípios, na prática. O que é que diz esse estudo? É um estudo da Direção-Geral da Administração Local, que a mim me surpreende ter passado muito despercebido. As coisas importantes passam sempre ao lado. É preferível discutir o Carnaval e as pieguices, as questões importantes passam ao lado. E já lá vamos. Já lá vamos. E o que é que esse estudo diz? De uma forma, com imagens, que vale mais que as palavras, o que é que o estudo diz? Que há, sobretudo, cerca de 38 municípios que estão em situação de insolvência, falidos. Repare bem, são 11 no norte do país, são 14 na zona centro, são 7 no sul, há 2 na Madeira e 4 nos Açores. E, portanto, é uma realidade um pouco por todo o país. E também, atenção, é uma realidade que toca todo o universo partidário, todos os partidos. Autarcas de todos os partidos, graças a Deus. Bom, no pior sentido da palavra. Agora, eu escolhi, não posso falar de 38, apenas 3. Talvez os 3 casos piores, um a norte, outro a centro, outro a sul. Veja bem a situação, para as pessoas terem a noção da situação. A Alfândega da Fé, a norte, que é considerado dos piores. As receitas da autarquia são cerca de 8 milhões de euros. Qual é a dívida? 19 milhões. 2,5 vezes as receitas anuais da autarquia. Quanto é que isto custa a cada família só do Conselho de Alfândega da Fé? 9 mil euros. 9.400 euros. Agora vejamos o caso que é considerado o pior a sul. Portimão. As receitas da autarquia são sensivelmente 43 milhões de euros. A dívida é apenas 147 milhões. Ou seja, 3,5 vezes a mais. Isto significa que é um encargo para as famílias na ordem dos 6 mil euros, só no Conselho de Portimão. O terceiro caso, apenas para não amassar, no centro. Fornos de Algodres. As receitas, porque é um município pequeno, 6 milhões. A dívida, 35 milhões. 6 vezes mais. Quanto é que isto custa a cada família do Conselho? 17 mil euros. Só para se ter uma ideia, comparado com a média dos 308, porque há sempre endividamento, só que há endividamento que é razoável e há outros que é insustentável. A média dos 308 é, por encargo por família, 1.900 euros. Portanto, estes estão muito, muito acima. E um terceiro e último mapa, só para as pessoas perceberem. Veja, fiz umas contas, o número de meses ou de anos que levaria a pagar esta dívida se as receitas destes 3 municípios fossem só afetas a isto. Só, veja bem, não se gastava nada em obras nem em investimento. A Alfândega da Fé levaria, aplicando aquelas receitas só para pagar a dívida, 2 anos e meio a pagar a dívida. Portimão seriam 3 anos e meio. Fornos de Algodres seriam 6 anos. Isto se as receitas fossem só para aquele fim. Ou seja, isto dá bem a ideia de que a situação não é, como alguns dizem, uma questão irrelevante. Agora, não devemos contaminar, dizer são os municípios todos. Não, são uma parte dos municípios, felizmente uma parte minoritária. Mas nestes 38 municípios, as razões desta insolvência são sempre as mesmas? Oh Paulo, de um modo geral, quando há municípios insolventes, leia-se falidos, as 3 razões que concorrem para essa situação basicamente são estas. Primeiro, normalmente funcionários a mais. É quando as câmaras se comportam como verdadeiras agências de empregos. Para sacar votos, empregam-se as pessoas e depois tem uma tradução em encargos. Segundo, é quando presta serviço às pessoas com preços políticos, não preços por valor real. Sei lá, a água ou os lixos. Pagam uma taxa, mas uma taxa muito abaixo do custo real, que é para agradar às pessoas. Depois tudo isso se paga a seguir. E em terceiro lugar, é quando um município, de modo geral, faz obras a pensar em fazer, mas não em pagar. E, portanto, quem vier a seguir, que fecha a porta, quem diz paga, tudo isto compromete, obviamente, a situação do futuro. E a solução para estes municípios seria? Uma vez que o endividamento é tão... Eu imagino que um dia destes, muito à portuguesa, vamos ter uma espécie de liga dos amigos dos municípios falidos a dizer que é preciso um acordo tipo troika. Mas eu pergunto, e aqueles municípios que são a esmagadora maioria, que
têm gerido bem os seus recursos? Vão ter um prémio? Não, não vejo outra solução que não seja as autarquias ter que apertar o cinto. E quem paga são as populações. E isto leva-me, só para concluir, Paulo, a duas ilações que é importante tirar. Primeiro, responsabilidade eleitoral. O que é que eu quero significar com isto? As populações, de modo geral, têm muita culpa. Porque não penalizam, como deve ser, quem de facto não gera bem. Como também normalmente não penalizam quem é sério, quem não é sério e quem não é transparente. Em segundo lugar, responsabilidade política, do meu ponto de vista, no futuro. Vai ser importante consagrar, por exemplo, uma espécie de perda de mandato, uma sanção, para quem tem uma gestão danosa ou uma gestão manifestamente em violação de orçamentos e das leis gerais do país. Felizmente que a Assembleia da República aprovou agora uma proposta de lei do Governo para que só se possa fazer despesa quando de facto há a receita prevista em caixa, já é um belíssimo contributo, mas acho que tem que haver aqui outra exigência da parte dos cidadãos eleitores relativamente àqueles que prevaricam, sobretudo por esta razão, porque a esmagadora maioria não prevarica. E depois não se pode meter tudo no mesmo saco. Há que separar o trigo do joio.